Olá, professores! Você já sabe que para atrair a atenção dos seus alunos, só a história não basta. A classe da Escola Sabatina tem que estar preparada para atrair ainda mais as crianças. E por isso, a gente vai mostrar elementos que estimulam a criatividade de todas as crianças. Aqui, nós vamos conversar com a professora Edileuza, que vai nos ensinar a colocar a mão na massa. Não é isso, professora Edileuza? Ok, isso mesmo. Eu já estou vendo que aqui tem um painel que nós vamos usar durante todo o trimestre nas classes de hall e jardim. Ok. Mas o que ele representa e do que ele é feito? Como é que eu posso fazer na minha escola sabatina? Bom, nós vamos usar durante todo o trimestre, ele é um painel que compõe as histórias da lição. Nós vamos colocar ele grande, que é para a criança vivenciar a história. Mas se você tem uma classe pequena e não tem como montar um cenário grande onde as crianças possam vivenciar de maneira mais completa, você pode usar um painel menor, de mesa. Que é o caso desse, Isso, né? mesmo assim as crianças poderão tocar, em algum momento elas poderão vivenciar também a história, que este é o objetivo. Sim, as crianças nessa faixa etária precisam estar o mais próximo possível da história. Tocar, experimentar, ver. E do que ele é feito? Estou vendo aqui que ele está pintadinho, mas o que tem aqui de base? É uma caixa de papelão que precisa ser desmanchada, mas deixar essa parte, porque essa parte aqui vai ser como suporte para o painel ficar em pezinho, né? Assim, ok? Então, como o papelão ele é meio regular e às vezes tem umas letras, alguma coisa parecida, você pode colocar na frente ou papel ou um TNT, porque isso corrige as imperfeições e fica melhor para trabalhar, dá um acabamento melhor e não fica caro para fazer esse painel. Usando sobras de materiais que você tem, não precisa ser exatamente EVA, pode ser tecido, plástico, qualquer material que você tenha em casa. Certo. Então, um papelão desmontado, uma caixa de papelão, o TNT pintado, ou se você não tiver como alguém habilitado a pintar, pode ser alguma coisa impressa, né? Pode. Um cenário impresso. Pode, mas sim. Quanto mais elementos, melhor, né? Que estimula ainda mais o aluno. Que a pintura aqui é o de menos, né? Foi mais o fundo do céu. E esses quadradinhos, para ficar com aparência de tijolo, você pega um molde de alguma coisa, um pedacinho de espuma, ou uma batatinha e faz um carimbo. Esse aqui foi feito com uma batatinha. Faz um carimbo, no formato que você quer o tijolinho, coloca na tinta e coloca aqui. Fica meio irregular, mas dá aquela aparência de envelhecido. Fica ainda melhor. Da época. Tá? TNT, tecido, e também se não tiver, improvisa com o que tem de disponível. Aí você me falou que ao longo do trimestre o cenário vai se complementando. O que mais que você tem para mostrar? Nós vamos montar aqui um cenário. Ele vai ter grande no DVD também, mas nós vamos montar ele pequenininho. Cada vez que a professora for contando histórias, ela vai acrescentando objetos a esse cenário, que são os objetos relacionados à história. Certo. Então, em algum momento, ela vai precisar fazer uma montanha. E nós vamos fazer aqui uma montanha usando pedacinhos de isopor ou caixas. Se você tem caixinhas pequenas, um galho seco também fica muito bom para fazer uma montanha, porque daí, quando você coloca e vai colocando o TNT, ele já dá um formato muito rápido. Caixas, isopor, pedras, o que você tiver para colocar embaixo para montar uma estrutura de montanha. Essa é a base. Como é que faz agora a montanha? Aí você pega ou um pedaço de TNT, ou um pedaço de tecido marrom, ou até papel, se você preferir. E como a nossa mesa aqui está um pouco pequena, isso pode acontecer lá com a professora também, né? Sim. Não tem uma sala grande, não tem uma mesa grande, não tem muito espaço. Vamos então diminuir aqui o nosso pedaço de TNT. TNT é muito bom de trabalhar. Dá para fazer até roupinhas. Agora, a roupinha de TNT tem um detalhe. Usou, tem que dobrar na hora. Porque amassou, o TNT não pode passar. Ah, tá. Então, dobrou na hora, aí ele fica bom. Outra coisa.
dobrar o TNT, porque ele é fino. Certo. Então aí vai aparecer, Aham. né? Não vai ficar um acabamento legal. Dobra o TNT, porque dele fica legal. Já começa a montanha amassando por aqui. Ah, já vai dar um ar de pedra. Já dá nisso. um ar assim. Coloca aqui e amassa o restante. Em algum momento preciso de cola para isso ou o TNT ele também já vai se ajustando quando você vai amassando? Ele já vai se ajustando. Se você quiser colar ou colocar assim alfinete para ele parar melhor, pode colocar. Mas ele já vai se ajustando sozinho. Ele está soltando um pouco aqui, porque o tecido que está embaixo é liso. Certo, Tá? Aí não dá, verdade. Depois, nós vamos fazer um rio, um mar, que é onde vai se passar a história que Jesus convida os discípulos. A cena também vai precisar de uma praia. Eu estou usando, tô usando sempre TNT, mas você pode usar alguma outra coisa. Esse também precisa E cortar. se você tem como montar um cenário, por exemplo, usando areia de verdade, pode também, fica melhor ainda. Quanto mais natural e original, melhor para a criança bem real, vivenciar a história, porque ela conhece terra, conhece areia. Se não, a gente adapta usando algo que tenha uma cor parecida, sempre puxando para o mais real possível, o natural. Então aqui você monta um outro barradinho, sendo assim a praia. Amassa direitinho, que daí ele fica. Dependendo da necessidade, porque aqui como o pano aqui embaixo pode atrapalhar, aí você coloca um alfinetinho, né? Isso. Uma fita adesiva, que daí já fica tudo no lugar. Vamos colocar aqui um barquinho, que pode ficar aqui perto da praia. Né? Um barquinho. Uma rede. Olha que linda. De pesca também, porque os discípulos estavam ali tranquilos, pescando, quando Jesus apareceu para convidá-los. Em algum momento você vai aprender a fazer essa rede, desse mesmo jeito. Para quem não tem acesso a uma rede comprada, né? Aquela uma de pescaria mesmo. Vamos compor aqui desse lado um jardim, que é o momento que Jesus vai orar num jardim. Tá bom. Então vamos colocar ali um coqueiro. Esse daqui seria o coqueiro. O tronco do coqueiro. Quem tem alguma coisa de plástico, ou quiser comprar alguma coisa de plástico, pode usar. Mas eu prefiro usar o natural, que fica bem mais bonito e bem original. Pode colocar aqui em cima. Eu encaixo aqui mesmo. Isso, encaixa aí. Dá uma puxadinha assim. Pro lado. Aí ele fica bem original. Pode colocar quantas folhas você quiser. E um no meio, né? Isso, e um no meio. Quiser colocar mais, aí você vai vendo como é que vai ficar melhor. Já ficou um ok? Pode colocar bem mais para lá. Isso. Para fazer o acabamento ali, eu coloquei dentro um saquinho de terra e um vasinho, um potinho. Também para segurar, né? Aqui. Ok. Um vaso, um pote, qualquer coisa para dar uma base e o coqueiro não cair. Isso é musgo, mas você pode cortar pedacinhos de restinhos de EVA ou pedaços de TNT que sobraram, verde, né? Colocar. Ou então colocar os musgos. Daí vai dando acabamento. Que vai dar um acabamento bonitinho. bem bonito também. E é bem natural. Esse musgo também, você pode colocar aqui, ó, no cenário, para ficar mais original. Para a criança sentir que ela está exatamente naquele ambiente. Naquele momento.
para completar aqui o cenário de um jardim, eu trouxe esses raminhos Esse verdes. eu posso colocar Pode onde? colocar Aqui? embaixo aqui. Mas você pode colocar também florzinhas, vasinhos. Isso faz parte de elementos que estão na lição. Outro elemento que a gente vai colocar aqui no objeto que a gente vai colocar no cenário é um poço. Em algum momento da história, da lição, Jesus vai sentar ao poço com a mulher. E nós confeccionamos esse poço com cestinho. Você vai aprender também em algum momento a fazer esse poço. Fica essa sainha, essa sobra. Não corte essa sobra. Porque ela fica aqui proposital. exatamente, ela vai dar um acabamento. Quando você vai colocar o poço, pode colocar aqui. Aí você coloca embaixo, assim, para dar o acabamento. Dobrando do igual poço. você fez ali na pedra. Ok. Tá. E dentro, dá uma viradinha assim. Dentro, nós colocamos aquele papel nacarado. Sim. Que dá Para dar um sensação da efeito de água. Tá. Mas não precisa ser esse papel. Pode ser um pedaço de TNT azul. Isso que eu ia falar. Deixa daqui, assim, de repente, um pedaço aqui já vai dar a mesma sensação. Ou então, um potinho com água, de verdade. A criança pode colocar a mão e ver que tem água de vivencia verdade. bem Vivenciar a história. Mas isso também não é um efeito bom. Legal. Aqui nós montamos o cenário completo, é claro que ele não vai ficar assim todo o tempo. Sim. Em algum momento vai ficar o poço, em outro momento vai ter o jardim. Dependendo da história. Dependendo da história. lição. E no auxiliar sugere o que vai ser usado naquele momento, naquele dia. Tá? Muito bem, você percebeu que com materiais simples é possível fazer coisas bem bacanas, né, professora? Mas a gente precisa de um pouco mais de detalhe, porque eu acho que nem todo mundo lá em casa compreende como fazer isso. Como que nós podemos preparar com o material, com o que precisa, o modo de fazer os elementos desse cenário? 3 coisas daqui nós vamos ensinar para você passo a passo. Certo. A rede, caso você não possa adquirir aquela de verdade, nós vamos ensinar essa daqui. Ok. Nós vamos ensinar a fazer também esse poço, exatamente assim, e esse coqueiro, que são materiais reciclados. Materiais que você tem aí disponível sem gastar muito dinheiro. Muito bem. Então vamos lá? Vamos ver como é que se faz? Bom, a professora Edileuza disse que nós vamos aprender 3 materiais daquele cenário. O primeiro deles é este coqueiro. Ela vai ensinar, aprendendo isso daqui você também consegue fazer para um cenário maior. A gente vai fazer isso daqui que é mais prático por causa do estúdio e tal. O que a gente vai precisar para isso? Um rolo. O que você usou foi o rolo de tecido, né? Sabe, casas de tecido, daí tem aquele rolo e tal. O finalzinho dele, o rolo de tecido. Musgo ou material que possa imitar a grama, né? Casca de árvore, TNT marrom, cola quente e a base para sustentar, que são os saquinhos de areia. Vamos lá então, professora, como é que tudo isso vira isso? Ok. Bom, primeiro nós vamos cortar as faixas para encapar esse tubo. Você pode conseguir... Não, geralmente ele é grande, né? Daí a gente corta. Tá. Tem um mais grosso, outro mais fino. Para fazer o coqueiro grande, você vai deixar esse tubo grande. Certo. E pode usar também cano de PVC. Sim. Né? Quem não conseguir esse daqui. Porque as lojas, às vezes, elas não doam porque elas usam. Reutiliza. Daí a gente vai colocar a sobra aqui, porque nem vai precisar de cola nesse primeiro momento. Coloca essa sobra aqui dentro. Enrola. Não tem problema que ficar um pouco assim, rústico. Ele pode ficar um pouco enrugado, Fica até mais parecido, mais né? natural, não tem problema. Corta um pedacinho maior, para você também colocar de volta aqui o acabamento, porque daí não vai precisar de cola.
Cola quente é muito bom, mas queima o dedo. Então vamos evitar esse Tá, então aqui já tem o tronco. o tronco, certo. Né? Essa casquinha, que é a casca de árvore, essa é a casca de pinos. Porém, qualquer casca de árvore serve. Você vai colar. Não tem uma regra também. Pode colar uma aqui, outra ali, como você achar melhor. Pode colar assim, uma maior, outra menor. E não precisa ficar uniforme, uma atrás da outra, bonitinha, não, porque é para ficar bem com cara de árvore, né? de árvore e natural, tá? Vai colando. Se você quiser fazer bem juntinho, pode, mas não há necessidade. Pode fazer assim, separadinho. Olha, com a colinha, você vai colando todos os pedacinhos, maior, menor. Cola tudo até ficar assim, olha, tá? Colou essa parte? Então, vai pegar a base, coloca um TNT dobrado, pode ser um baldinho, uma latinha de tinta desocupada, uma latinha de margarina, dependendo do tamanho do coqueiro, para ter assim uma sustentação. Geralmente o marrom, para ficar um acabamento legal no vaso, coloca quadrado, não vai daqui por ali não. Pega essa parte aqui, essa parte Faz aqui. uma trouxinha. Essa aqui, essa aqui. Já coloca assim. Dentro, coloca um saquinho de terra. Quem não tem terra, pode usar até um saquinho de sal, um saquinho de feijão. Qualquer coisa que você tiver disponível no momento. Pega aqui, coloca aqui. Aí já ficou. Para dar um acabamento legal... Aqui já tá firme, né? já tá firme. Para dar um acabamento legal, eu coloquei musgo. Mas, eu não tenho musgo. Corta pedacinho de TNT, retalho de EVA, ou então pega uma graminha verde mesmo, lá, natural, coloca aqui. Depois que a graminha secar, não tem problema, porque vai ficar natural. Quiser deixar a base branca, você vai usar em uma festa, alguma outra coisa, tudo bem. Mas se é para compor um cenário de natureza, fica melhor você colocar rústico. E aqui está o nosso coqueirinho. As folhas do coqueiro você usou, como a gente já falou antes, usou a própria folha mesmo ou o que mais que poderia ser utilizado? Pode ser artificial também, né? Pode ser artificial também. O que tiver em mãos. Pode, se você tem artificial, pode colocar, fica legal. Mas eu gosto mais de usar a própria folha do coqueiro. E pode colocar os coqueirinhos de verdade aqui também, umas bolinhas e tal, colocar. Sim, os coquinhos. E aqui nós temos, os coquinhos. E aqui nós temos um grande, para um cenário maior, um cenário de mesa. A mesma técnica que usa para o pequeno, para o cenário de mesa, também pode usar. Quem faz o pequeno faz o grande também. A mesma técnica, tá? Só não vai cortar o cano. Certo. Prático, rápido, fácil. A gente usou a cola quente num único momento, nem queimou o dedo. Não. Então agora vamos aprender o segundo elemento de ornamentar a nossa classe de escola sabatina. Essa aqui é a segunda aula daqueles 3 itens que a professora Edileuza vai nos ensinar. Como você está vendo, a gente vai preparar o poço. O que a gente vai precisar para o poço? Um cesto, daqueles tipo de colocar roupa, TNT, só. É muito mais simples do que parece. Então, professora Edileuza, como é que a gente faz? Esse daqui é para o poço grande. Grande. Tá bom, vamos lá. O TNT, como é que eu enrolo ele, como é que eu faço? Tá, ó, ele fica com aspecto bem de pedra, né? Dentro, a gente colocou nesse aqui o TNT azul, para dar o aspecto da água. Mas, como eu disse, pode colocar aqui dentro um balde com água de verdade, para a criança colocar a mão, Vivencia ainda sentir. mais. Tá bom. Então, pode Vou tirar colocar aqui para dar espaço. E este é um outro tamanho, né? Que dentro a gente colocou
papel nacarado. E tem aquele pequenininho do cenário, daquele cenário de mesa que a gente já mostrou. Ok. Então, vamos lá. O cesto pode ser do tamanho que a pessoa quiser. Aí você vai escolher o tamanho do poço. O que faz a diferença é o tamanho do TNT. Aí, conforme o tamanho do cesto, você vai medir assim, 3 vezes o tamanho do cesto. Uma circunferência, 3 vezes ele. Para dar um drapeado bem legal. Começa assim. Para fazer esse acabamento, então você vem colocando por dentro. E vai colocando nesse primeiro buraquinho. Por isso que não precisa de cola. Não. Aí encaixa tudo. Tudo, encaixa tudo. Nesse primeiro buraquinho aqui, de dentro para fora, eu vou colocando. Não tem muita forma, não precisa ser um buraquinho atrás do outro aqui, né? Você vai colocando da maneira que você acha melhor. Para dar o acabamento da parte de cima. Olha aqui. Se você vê que o TNT está acabando, você diminui um pouco aqui o franzido. Se você vê que está sobrando, você aumenta mais o franzido. Ok. Então, certo. Ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? Só segura aqui pra mim. Tem todos aqueles buraquinhos ali sobrando. Então, eu vou pegando, vem colocando. Pode ir colocando aí. Vou encaixando. Encaixando assim. Aí vamos virando. Sempre pegando de baixo para cima, né? Puxando. Daí ele faz um franzidinho mais. Exatamente. E vai encaixando nos buraquinhos do cesto. Pronto. Pronto, o poço tá feito. Coloca só o TNT azul ou o papel nacarado e tá pronto. Ok. Isso aí. Gente, muito simples, muito prático. Isso daqui todo mundo pode fazer. Vamos então passar para a terceira aula. É isso aí, chegamos agora para aprender o terceiro elemento da nossa classe de escola sabatina, que é a rede. É uma rede bem bonita e é ainda mais simples, pelo menos aparentemente, do que os dois outros que a gente aprendeu. Só tem TNT e tesoura e o alfinete. Como é que a gente faz agora? Qual é o segredo para ficar assim? Bom, o tamanho da rede vai ser também a escolha da pessoa, tá? Nós escolhemos esse pedaço menor. Então, o segredo é dobrar desse jeito assim mesmo, olha. Tem um detalhe. Se você dobrar assim, como eu tô dobrando, dá um pouquinho mais de trabalho na hora de abrir a rede. Tá. Se você dobrar assim e assim, um para lá, outro para cá, fica mais fácil para abrir a rede, porém mais difícil para cortar. Então eu prefiro dobrar assim mesmo. Tudo num sentido só. Tudo num sentido só, porque daí fica mais fácil para cortar. Muito bem. Então vamos cortar esse aqui. Pode tirar esse aí. Agora vamos lá, o segredo de cortar. Um centímetro mais ou menos aqui. Você começa a cortar, mas não pode chegar até o final. Tá vendo? Uma pontinha. Não pode chegar. Se você passar direto, acontecer de assim, Ignora. tem que começar tudo de novo. De novo. Tá? Muito bem. Aqui. Olha só como que fica. Depois de cortado. Depois de cortado, fica tudo assim, né? Então, agora nós vamos abrir.
E essa aqui a gente está usando como rede, né? Uhum. Rede de pescaria. Mas você pode pegar um tecido, ou aliás um TNT bem grande e fazer uma toalha. Tá vendo como que fica bonito aqui, ó? O efeito em cima dessa toalha preta. Verdade. Você vai fazer uma decoração, alguma coisa, você pode colocar em cima. Para fazer também casinha de abelha, tá? O cenário de casinha de abelha. Então você pode colocar em cima. E usar, prende aqui, amarra assim para fazer a rede de pesca. Isso. Para daí se tornar uma rede de pesca lá. Linda, rápida, requer um pouquinho só mais de paciência, não é nem de habilidade, é de paciência com a tesoura e tá pronto. Professor, utilize os recursos que você tem, os materiais que você tem e também toda a tua criatividade. Você vê o que é fácil de fazer. Todos os 3 materiais que nós ensinamos são muito simples e com materiais também muito rápidos e fáceis de serem encontrados e com resultados que a sua classe de Escola Sabatina, os seus alunos vão gostar muito.